Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos um dos momentos talvez o momento mais importante da história da humanidade. O sim de Maria. Alguns teólogos dizem que Deus criou todo o universo, todo o projeto pensando em Maria. Por quê? Porque o Filho do Deus já existia desde antes da criação, foi gerado na eternidade. Ora, quem faltava? Maria, para dar sua natureza humana. A natureza divina está no Filho, a natureza humana em Maria. Eu posso dizer que o sangue e a carne de Jesus seja totalmente de Maria? Sim. No Salmo 50 diz: desde o ventre da minha mãe nasci pecador. Ora, se o sangue, a carne de Cristo veio de Maria, ela teria como vir pecadora? Ou Jesus tem que ser pecador, ou ela tem que ser totalmente imaculada, que é o que foi feito, né? Com a encarnação de Jesus, pelos méritos de Cristo, Maria foi poupada do pecado. Maria também é a nova Eva. A primeira Eva caiu no pecado do orgulho, comas e serás como Deus. Esse karma nós carregamos, né? Nós temos a tendência sempre de querer ser Deus, de não falhar. Maria é a nova Eva, aquela que não vai por esse caminho. O que ela diz para o anjo? Eis aqui a serva, a escrava, né, do Senhor. Em algumas traduções. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela nega toda a proposta da primeira Eva. Maria também é aquela que o anjo mesmo diz que ela é cheia de graça, que ela é toda graça. A tradução do grego deveria ser que ela é toda graça, que não tem espaço para o pecado, né? Maria, cheia de graça. Você é toda graça, toda formosa. Deus te poupou de todo o mal para que fosse a mãe do nosso Senhor, a mãe do Salvador, né? Senhor nosso e dos anjos. Maria, aquela que se amedrontou, mas o anjo diz: não temas, assim como diz para São José, não temas em receber Maria como tua esposa. Deus intervém na história, às vezes de uma forma extraordinária, mas não só Deus, mas não só os anjos, mas na história da igreja, principalmente os papas, eles falam: não tenhais medo. Não tenhais medo de dar a sua vida para Deus. Quem é jovem, por exemplo, Deus não tira nada. Não tenhas medo de entregar sua vida e a sua família para Deus hoje. Muita gente tem medo de se entregar completamente a Deus. Não tenham medo. Maria corria o risco de ser apedrejada, porque naquela época adultério era condenação de apedrejamento. E no entanto ela disse sim, porque não teve medo. Maria também hoje continua sendo nossa mãe espiritual. Quando a gente reza o terço, é como se nós entrássemos no seu ventre espiritual e o Espírito Santo fecundasse o tempo inteiro um novo Cristo. Por isso que os santos marianos sempre se configuram muito mais a Jesus. Essa disputa que se faz entre Maria e Jesus é ridícula. Porque Maria é aquela que gerou Jesus há 2000 anos atrás na carne, e é ela que continua como prefiguração da igreja, gerando hoje novos cristos para a igreja. Hoje nós vimos lá as ordenações, e eu estava vendo os meninos deitados pensando, por mais que a sociedade seja relativista, por mais de estupidez que coloca, meu Deus do céu, hoje agora está uma coisa de estupidez, de ideologia de gênero, de transgênero, de sei lá o quê, coisas absurdas, né? Quanta coisa que estão incutindo na cabeça das crianças, mas independente de tudo isso, existem pessoas que hoje se prostram e entregam a sua vida celibatariamente. Nunca
nunca se poderia tirar o celibato da igreja. O padre Neilton veio comigo de Anápolis, ele disse que furou o pneu e foi trocar o pneu no borracheiro evangélico. E ele o tempo inteiro questionando, por que essa questão de não casar, né? Como isso incomoda? Sabe por que incomoda? Porque o celibato, o fato de Maria, a gente ouve até padres dizer que Maria não era virgem, que depois ela teve relação sexual. Isso é dogma de fé. Maria é virgem antes, durante e após o parto. Ela é virgem. Quem nega isso está negando um dogma da igreja. É gravíssimo. Agora, um padre negar isso aí é mais grave ainda. É absurdo. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Assim como São José é casto e virgem. São José não teve relação com Maria. Claro, esse é o Espírito Santo que revela. Não há indícios. Os irmãos de Jesus não são irmãos, são os primos. Não existe mais nenhum que se fala que chama Maria de mãe. Por isso que ela é única. Por isso que ela é a prefiguração da igreja. A união entre Cristo e Maria é tão perfeita, semelhante a Cristo e a igreja. Assim como Maria espiritualmente gera novos santos, é a igreja. Imagina que a igreja fosse o útero e o sacrário, fosse o útero, o sacrário fosse é o próprio Cristo dentro do útero. Não é como se fosse, o sacrário tem o próprio Cristo. Então imagina que ali tudo é um útero. Então quando você vai adorar, é como se você estivesse entrando para ser quem não morrer e nascer de novo. Cuidado, que isso não é espiritismo, né? Eu já vi alguns espíritas pondo outdoor. Não é espiritismo. Nascer de novo é nascer com a graça para se assemelhar a Jesus. Claro que não é um nascer de novo como se fosse reencarnação, porque a reencarnação fere em todos os aspectos o amor de Deus, além de ferir completamente todo o projeto de salvação divino. Se você não é único, se Deus é perfeito e age na sua vida, é porque você é único. Porque Deus é perfeito, o que faz Ele agir na sua vida se Ele é perfeito? Se nós não acrescentamos nada a Deus, porque Ele já é perfeito, e mesmo assim Ele age na nossa vida, por quê? Porque Ele nos ama de uma forma única. Agora, se eu hoje nasço homem, mulher, Pablo, outro, depois eu sou João, depois eu sou Maria, que amor único é esse? Imagina um Deus que se encarna por amor a nós e depois nós nos reencarnamos. Sem contar que todo o projeto salvífico de Jesus vai por terra. Porque se você tem que reencarnar para pagar os seus pecados, até quando isso vai durar? Imagina eu, coitado, que até agora foi mais sei lá quantos pecados. E o mérito de Cristo? E o sacramento da confissão? Então, quando fala renascer de novo, jamais é nesse aspecto. É incompatível a fé católica e a fé espírita. Não estou desrespeitando quem é espírita. Estou dizendo que não é incompatível com a fé católica. Hoje também tem que se falar tudo, né? Hoje o mimimi midiático, tudo que você vai explicar, você está desconsiderando. Não. Se você quer ser espírita, seja espírita. Respeito com todo. Agora, não dá para ser católico e espírita. Simplesmente não dá. Certo? Impossível. Zero chance. Só isso. Então, por que não? Porque o amor de Deus é único. 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 Exclusivo. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ele fala de porque eu sou o Deus dos vivos. Porque a alma é única. Até porque também na filosofia nós temos uma explicação, mas aí já precisaria entender um pouco de filosofia aristotélica, de alma como matéria e forma. A alma do ser humano é a forma substancial. A matéria, que tem tudo, nosso corpo tem matéria, que tem matéria, ela é totalmente inespecífica, indiferenciada. Quem faz virar alguma coisa é a forma. Ora,
se separa a forma da matéria, a alma, se essa forma se juntar à matéria de novo, tem que ser a mesma pessoa. A única coisa possível é que se tenha o corpo glorioso no final dos tempos. Quando a alma que está no céu, ou no purgatório, ou no inferno, se juntar à matéria, vai ser a mesma pessoa. Só que a matéria que vai ser agora juntada à alma é uma matéria gloriosa para quem vai para o céu. Então, isso também, filosoficamente, é impossível. Impossível que a mesma forma, alma, dê com a matéria pessoas diferentes, certo? Mas isso é mais profundamente filosófico. Bem, Maria, então, nunca, jamais compete com Jesus. Porque Maria é o que é. Imagina que Maria é um tobogã. Toda vez que você pula em Maria, você cai em Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. Até porque, gente, às vezes a gente fica tentando ser advogado de Maria, mas é tão ridículo. Imagina se alguém elogia sua mãe. Você vai ficar com ciúme? Isso é competição? Não. Se alguém elogia minha mãe, eu estarei bem, né? Eu estarei feliz. Muito feliz por ter elogiado a minha mãe. Assim é com Nossa Senhora e Jesus. Tem um livro de Santa Catarina de Sena, que se chama O Diálogo, e que Santa Catarina de Sena intercede por um que está sendo condenado à morte. E Jesus aparece para ela e ela diz: Senhor, tenha compaixão desse que está sendo condenado à morte, que ele não seja levado ao inferno. E Jesus disse: calma, minha filha, não se preocupe, porque este que está condenado sempre se envolveu a minha mãe, era um que rezava a minha mãe, e não existe ninguém que clama a presença da minha mãe, que eu não ouça e que não leve para o céu. Olha que coisa forte. Jesus garante que todas as pessoas marianas de verdade, eu estou falando mariana de verdade, o que é uma pessoa mariana de verdade? Aquela que quer mudar de vida, que busca Nossa Senhora para ser uma pessoa melhor, para não ter mágoa, para não ser desonesto, para não ser uma pessoa amarga, que não acolhe, que só quer o mal, que não ajuda ninguém. É para isso que nós procuramos Nossa Senhora, para vencer o pecado original que ela pisou. Lembra? Essa aqui não tem, mas Nossa Senhora das Graças tem, né? Vocês têm mais alguma Nossa Senhora que ela pisa na serpente? Qual? Pereira, só que faz alguma imagem? Não. Mas algumas vocês viram que ela está pisando na serpente? Aquela serpente é o pecado original. É esse orgulho, esse egoísmo. Então, se nós procuramos Nossa Senhora, é porque nós queremos pisar no orgulho. Não pode ser porque nós queremos simplesmente amarrar um tercinho na mão e ser uma porta. Uma pessoa que faz adultério, que é desonesta, que trata mal os outros. Eu já fui criticado, que eu falo muito de patrão que humilha empregado, né? E os patrões estão falando: por que você não fala dos funcionários também que não faz o trabalho direito? É verdade. Tem funcionário também que rouba o tempo do patrão, né? Desonesto, que não trata bem o cliente. As duas partes. O patrão que busca Nossa Senhora tem que ser um patrão melhor. O que é um patrão melhor? Que reconhece que o maior bem da empresa são as pessoas. Não é o lucro. O lucro é importante, porque senão a empresa quebra. Mas o maior bem são as pessoas. É ele preocupar que as pessoas cresçam em virtude. Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II. Que nós temos que aprender o maior bem da empresa, da fazenda que você tem. É o peão. Não é a vaca. Não é a vaca. Não é a soja. São as pessoas que trabalham na soja. Isso parece óbvio, mas não é. Não é. Tem muitos católicos
que deixa o povo ralar lá, que se vire para comer, não preocupa se está indo bem, se está mal em casa, se está doente, se não está com febre, manda trabalhar, né? Tá bom, agora vamos falar do inverso. Também tem uns que quer do patrão passar para trás, né? Fit, está com febre. Agora eu vou ter que ficar sempre indo para lá e para cá para não ficar, para ser imparcial. Mas de todos os lados, quando você busca Nossa Senhora, você tem que buscar para melhorar, para ser uma pessoa melhor, para se entregar completamente a Deus. E ela tem esse poder. Ela, com o Espírito Santo, ela pode gerar novos cristos, sim. Ela pode fazer você ser uma pessoa melhor, sim. Mas você tem que estar querendo. Se você acha que você está certo, está certa, você nunca vai mudar. Não é verdade? Ela consola as nossas dores. Ela tem esse poder. Aproxima dela quando estiver doendo. Hoje nós estamos com a família em luto, né? E parece que era jovem. Aproxima dela com dor. Ela pode consolar. Ela tem o poder de, com o Espírito Santo, consolar um coração que dói, que está machucado. Ela tem esse poder. Mas esse poder está vinculado a você querer ser uma pessoa melhor. Tem que estar vinculado. Então hoje, no dia da anunciação, não é só o dia marcado que o Verbo se fez carne, mas é o dia que marca a possibilidade de nós, carne fedorenta, nos tornarmos deuses. Deus se encarnou para que o homem se suba, se torne semelhante a Ele. Jesus se encarnou para que nós nos elevemos. Ele rebaixou-se para que nós cresçamos. Agora, tem que querer. Não é simples assim. Tem que lutar. Tem que rezar. Tem que pedir a graça, né? Senhor, me faça uma pessoa melhor. Me dê cada dia mais a capacidade de ser melhor. Melhor no atendimento, seja patrão, seja empregado. Quando chega um cliente, atenda bem. Tente olhar nos olhos, levar o Espírito Santo, que Nossa Senhora é esposa, na família, no casamento. Pensa, uma das maiores crises hoje do matrimônio é marido que maltrata a esposa, disparado, ou vice-versa. Para quê? Né? Vamos nos tornar pessoas melhores. Mãezinha, me ensine a amar de verdade. Me ensina. É importante isso. Hoje, lá encontrei gente, às vezes de tudo quanto é canto, que eu já tinha encontrado, outras pessoas que conhecem pelas redes sociais, e eu cansado, porque já tinha viajado, e a missa durou 3 horas. Todo mundo que chegava tem que fazer, opa, tudo bem? Tudo bem? Os meninos até falaram, nossa senhora, padre, né? Mas eu poderia muito bem, tá bom, tá, tchau. Mas eu faço um esforço. Claro que também pode ser que uma hora ou outra a gente não consegue. Está tão cansado que... Mas luta para ser melhor. Luta para ser igual a Jesus. Então, se o Verbo se encarnou, nós podemos sim nos tornarmos novos Cristos. Não duvidem disso. E mais que isso, na dor, não importa a dor que você esteja passando, não desista disso por causa da dor. E não é fácil. A gente tem a tendência de às vezes se fechar. Poxa, Senhor, eu faço tudo para o Senhor, sou honesto, e acontece isso comigo, na minha família? Por que isso? Aqui eu digo, como advogado de Deus, sem
sem que ele precise. Mas nós não temos capacidade de entender esses mistérios agora. Mas daqui a algum tempo vocês vão entender por que que isso que para nós parece que não tem no sentido de acontecer, aconteceu. E eu não estou falando só para vocês, às vezes para mim. Tem uma ex-funcionária da minha mãe lá em casa, que hoje ela não trabalha mais com a minha mãe. Mas a gente ficou muito próximo, porque ela realmente cresceu lá em casa. E ela tem dois filhos. E a única coisa que ela tinha, o marido que cuidava dos filhos, teve câncer e faleceu, né? Eu fui celebrar lá sábado passado, ela estava chorando com as duas crianças, e eu com o Santíssimo. Eu falava, Senhor, né? Que mistério, Senhor. E quando eu passei, ela chorava e falava, pá, eu não estou aguentando, né? Então é um mistério. As duas crianças pequenininhas. Mas nós vamos entender um dia. O que não podemos é desistir de tentar ser melhor. Porque senão, além de não entender, poderemos viver amargamente, eternamente. Então que Nossa Senhora, assim como não teve medo de dizer seu sim, nos ensine a cada dia, com provação ou sem provação, a pelo menos continuar dizendo sim para o Espírito Santo. Mesmo que no fundo, a gente não entenda. Porque eu também tenho certeza que quando ela disse sim, ela ainda não tinha total consciência de o Espírito Santo fazer um filho nela. Assim. Ela fez pela fé. Ela sabe que quem estava falando era alguém que tem credibilidade, é Deus. E Deus não erra. Mas ela não entendia, isso nunca aconteceu na história, o Espírito da gerar uma criança. Mas ela disse sim. Então muitas vezes, assim como ela disse sim, na dúvida, na hora que tem essas coisas difíceis de entender, nós continuamos dizendo, fiat, faça-se a tua vontade na minha vida. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas não percamos a fé. Assim seja.